liderança aqui, eu quero que vocês reconheçam, olhem e já vá orando por esse movimento especial. Amém? Igreja, fim do espaço publicitário. Fim do espaço publicitário. Marcos capítulo 9 conta uma história extraordinária da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Tem gente assistindo pela internet? Tem, pastor? Você que está em casa, abra a Bíblia, Marcos capítulo 9, senta a família, todo mundo paradinho agora, está amarrado aí, para poder ouvir a palavra do Senhor. Se você encontrou, feche seus olhos e oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, porque na tua infinita graça podemos ter a tua palavra aberta diante de nós. Que nesse momento, Senhor, nada venha tirar a nossa reverência e concentração daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Há dúvidas, há perguntas, entramos nessa igreja com tantos questionamentos, com temores, com dores, e queremos, por meio da tua palavra, ouvir a resposta a todas elas ao nosso coração. Senhor, obrigado porque na tua igreja se prega a tua palavra. Obrigado porque nesse momento podemos, mesmo cheios de tantos dilemas, termos a tua bênção e ouvirmos a tua voz. Que possamos ouvir a boa música da salvação por meio da tua palavra. E que conectados a ti e por meio do teu Espírito, sejamos impactados pelo poder da tua glória. Obrigado por esse movimento especial e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de um jovem possesso. Essa é uma história talvez que você já tenha lido algumas vezes na palavra. Mas essa é uma história que não começa no versículo 14 que vamos ler. Ela começa no Monte da Transfiguração. E muita gente ainda tem dúvidas sobre o Monte da Transfiguração. Jesus sobe um monte que não era chamado Monte da Transfiguração, mas ficou caracterizado pelo que aconteceu ali. E nesse monte algo diferente aconteceu, presta bem atenção. O Jesus de cima do monte não era o Jesus do pé do monte. As pessoas que estavam acostumadas a ver Jesus no pé do monte, no dia a dia, na sua casa, na sinagoga, em todos os outros lugares, não tiveram a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram em cima naquele monte. O monte, o Cristo do monte, não é o Cristo do pé do monte. E ali, Jesus no Monte da Transfiguração é mostrado ou se mostra de forma gloriosa. Ninguém viu a Jesus daquela maneira. E diz a Bíblia, eu não vou ler toda a passagem do Monte da Transfiguração, porque nós temos que estudar sobre o jovem possesso. Naquele Monte da Transfiguração, as vestes de Cristo começam a brilhar. A luz resplandece dele. Ele já não é aquele Cristo com pés empoeirados e com mãos grossas de carpinteiro. Ele é o Deus eterno, com poder e grande glória, diga amém por isso. Ele é o Cristo de Mateus capítulo 24. Eis que vereis o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o Cristo de cima do monte. Também ele é o Cristo de Apocalipse capítulo 1. Aquele Cristo todo-poderoso, mas ninguém que seguia Jesus, ninguém da multidão, e apenas 3 dos seus 12 discípulos puderam ver um Jesus glorificado. E quando Jesus está ali, naquele monte, aparece ainda 2 pessoas especiais, Moisés e Elias. Agora imagina, você foi criado, qual era o herói da sua infância? Eu queria te perguntar. Qual era o herói da sua infância? Na minha época era o tal do Goku. Goku, Dragon Ball Z, né? O super-homem é épico, né?
Não, esse ano deu uma bagunçada o Super-Homem, né? Era uma bagunçada na família do Super-Homem esse ano, né? Misericórdia, meu amigo. Que decepção. Eu não dou R$1 a mais a DC Comics. Sabe? Bagunçar, mas na nossa época os heróis eram homens, amém? Tá meio diferente hoje, mas tudo bem, vamos seguir. Qual era o herói da sua infância? Tem gente que é mais antigo, que era o tal do Jiraiya, né? Shiva, Jaspion. Como é que era o nome do... Como? Giban. Tem nem noção, pastor. Tenho 30 anos. O senhor tá velho, amigo. Ah, tá repetindo aí, né? Pastor, a gente tem quase a mesma idade, cara. Eu também. Sabe? Agora imagina qual era o herói da infância de um judeu. O pai de Pedro, o pai de Tiago e o pai de João não ensinaram sobre Super-Homem, Ben 10 e aí vai. Eles falavam sobre um homem que era usado por Deus para livrar o seu povo e abrir o mar vermelho por mão poderosa de Deus. A galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, era, sim, os heróis de um judeu. Agora Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração e quem é que vem visitar Jesus? Moisés e Elias. Eu fico imaginando o prazer que esses 3 discípulos tiveram de encontrar heróis da sua história, da história do seu povo. Mas os outros 9 não puderam vê-los. E nem viram um Cristo diferente. E todas as vezes que eu leio essa história do jovem possesso, eu me pergunto, por quê? Faz Jesus acepção de pessoas? Dá Jesus privilégios mais a alguns dos seus discípulos e a outros não? Tem Jesus mais graça para com alguns e com outros não? Abençoa mais Deus uns e outros não? Tem Deus seus queridos? E você vai ver que não é bem assim. Mas as pessoas escolhem quão perto querem estar ou não de Cristo Jesus. Pedro, Tiago e João não subiram apenas o Monte da Transfiguração, mas Pedro também foi aquele que andou sobre as águas. Pedro, Tiago e João é aqueles que estavam nos momentos de oração com Cristo no Getsêmani, de todos os outros discípulos. Não se trata de um Deus que escolhe uns ou outros, mas se tratam de discípulos que são próximos ou não, são íntimos ou não. E eu trouxe o título da mensagem dessa manhã, Íntimos de Jesus. E quando eles descem o Monte da Transfiguração com Cristo, Jesus diz, não conte aos outros aquilo que vocês viram aqui em cima, porque não é para contar. Até que o Filho do Homem seja morto e seja ressuscitado. E os discípulos se perguntam por que ele não quer que os outros contem. Amigo, tem discípulo que não está preparado para um encontro tão profundo com Cristo assim. E esses 3 discípulos tiveram esse privilégio, mas ao descerem o Monte da Transfiguração, no versículo 14 do capítulo 9, diz que quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. De um lugar de paz transcendental, de poder e grande glória, em cima do monte, há um lugar precário. E a primeira coisa que a Bíblia diz que tem no pé do monte, diz a palavra, é discussão. Um lugar de tanta harmonia em cima do monte, mas no pé do monte, ao encontrar com 9 discípulos e toda a multidão e os seguidores de Jesus, discussão. Que diferente. E logo a Bíblia diz no versículo 15, e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E a multidão agora ela se aproxima de Jesus, como se fosse surpresa, mas surpresa para quem já anda com Jesus. Quando nós vamos ao Espírito de Profecia e lemos o Desejar de Todas as Nações,
A senhora White comenta que Jesus, ao descer o monte da transfiguração, o seu rosto brilhava, assim como o de Moisés, quando se encontrou com Deus no monte Horebe. E as pessoas, tomadas de surpresa ao ver Jesus, corriam até Jesus, saudavam Jesus. E então Jesus pergunta, no versículo 16, Jesus pergunta, ele interpelou os escribas, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem ou expelissem, e eles não o puderam. E quando Jesus se encontra no pé do monte e vê que o monte tem muita discussão, Jesus quer saber o motivo da discussão. E o motivo da discussão, Jesus percebe que os escribas estão apertando os seus discípulos. Estão se aproveitando de uma situação difícil no pé do monte. E a discussão, amigo, se tem uma coisa que há nessa vida, ou aqui nesse pé do monte, é discussão. O povo discute por tudo. O povo discute se é Bolsonaro ou se é Lula. O povo discute se é PT ou se é PL. E o que lá mais? É tanto que ninguém sabe mais. O povo discute se é isso ou é aquilo, se é esse time ou se não é, o que tem que ser melhor para a família ou o que não é, sabe? Quem é bom e quem não é, a discussão é grande, as pessoas discutem por muitas coisas, por vários motivos, e na sua grande maioria, motivos tão fúteis que não somem nada para a vida de ninguém. A igreja se parece mais com o pé do monte do que o cume do monte. Aonde nós perdemos o nosso tempo muitas vezes discutindo assuntos que não têm valor nenhum para o nosso crescimento espiritual. E a gente discute se a gravata está torta ou não. A gente discute, briga por motivos sobre, por exemplo, o tamanho da saia da irmã, se está curta ou está grande demais. Se aquela pessoa ali, ela tem uma postura e a personalidade... Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se tinha uma coisa muito clara no Evangelho, era que os discípulos tinham personalidades totalmente diferentes. E Deus não quer mudar personalidades. Deus não muda personalidades. Deus muda o caráter das pessoas. A personalidade é o que Deus ama em você. O seu jeito de ser, uns tímidos, outros mais extravagantes, outros introvertidos, outros mais, extrovertidos, alguns mais alegres, outros mais tristes, mas não tem a ver com alegria ou tristeza, mas tem a ver com a personalidade da vida, tem a ver com a criação, da onde você veio, quem são os seus pais, da terra onde você veio. Jesus não quer mudar a sua personalidade. Jesus quer usar a sua personalidade para a glória dele. Jesus quer mudar o seu caráter. Os discípulos e Pedro, todo mundo fala tão mal de Pedro. Para que falar tão mal de Pedro assim, minha gente? E que Pedro isso, e que Pedro negou, e que Pedro aquilo, mas se converteu lá no capítulo 21 de João. Ó, Pedro, tu me amas. Que converteu o quê, irmão? Pedro quase dá uma facada em Paulo, irmão. Brigando lá pelos gentios e os judeus. Aquele homem lutou o resto dos seus dias com a sua personalidade. Ele não mudou a sua personalidade. Ele foi um homem convertido no Senhor. Até porque tem personalidade que não convence a certos grupos. É por isso que Deus usa a pluralidade do corpo da igreja para poder pregar a sua mensagem. O pé não pode fazer o trabalho da mão, a mão não pode falar em nome da boca, porque a mão não fala, é a boca que fala. Cada um cumpre um papel e são diferentes. O corpo é a personificação da maior diversidade de personalidade do Evangelho. Eram esses discípulos aqui que foram convidados. Eram esses discípulos aqui que faziam parte daqueles que foram chamados.
Personalidade não tem a ver com pecado, mas tem a ver com o jeito de ser. E se o seu jeito de ser desonra a Deus, então não tem nada a ver com a sua personalidade, mas sim com o seu caráter. E esse Deus quer transformar. Mas essa é uma obra de uma vida inteira. Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar em você assim como trabalhou nos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus perguntou, ninguém respondeu. Ele perguntou para os escribas, o que vocês estão discutindo com os discípulos? Por que essa bagunça está aqui? Qual é o problema que está acontecendo aqui? E ninguém responde. Nem os escribas conseguem responder, nem os discípulos conseguem responder. Mas uma voz brada da multidão e diz, mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E ele apanha meu filho, quer destruir a vida dele. Rilha os dentes, ele vai defiando, vai caindo constantemente. Eu roguei para os teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E agora a Bíblia diz qual é o motivo da discussão no pé do monte. Sabe qual era o motivo da discussão do pé do monte? Discípulos que falharam. A falha do discípulo de Jesus não traz apenas sombra sobre a vida desse discípulo, mas principalmente sobre o Senhor que esse discípulo segue. Os discípulos falharam, eles não puderam expulsar. Talvez pensaram em alguns lugares, né, que é uma palavra mágica que a gente fala. Olha, põe a mão para trás, está amarrado em nome de Jesus. Silêncio, está repreendido, sai dele. Não são palavras mágicas que expulsam o inimigo da vida das pessoas. É a palavra viva do Eterno que expulsa. E os seus discípulos não puderam, diz o Pai. Os teus discípulos não puderam. Eu roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Os discípulos falharam. E quando um discípulo falha, as pessoas colocam os discípulos no tribunal. Mas não é um tribunal que Deus criou. Porque naquele pé do monte não havia um só ser humano que não tinha falhado naquele dia. Naquele pé do monte, os discípulos de Jesus não foram os únicos que falharam, mas os próprios escribas estavam naquele momento falhando com Jesus, com o céu e com as pessoas, porque eles tinham más intenções nos seus corações. As suas perguntas não eram provenientes de dúvidas, mas sim da incredulidade. No pé do monte não tem aquele que não erra. Não existe santo no pé do monte. Não existe santo nesse mundo aqui. E se esses discípulos falharam, é possível que na sua caminhada cristã você falhe também. Sabe qual é o problema? O problema é que o ser humano não sabe o que é a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Então, quando um discípulo erra, as pessoas colocam os seus discípulos, ou qualquer pessoa que errar, dentro ou na cadeira do tribunal, do réu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nunca queira estar sentado na cadeira dos réus. Nunca queira. Porque a cadeira dos réus, não há misericórdia para ela. Não há perdão para ela. O mundo não lida com os seres humanos da maneira que Deus lida. Deus convida a mim e a você para que possamos tratar uns aos outros assim como Ele trata a gente. Essa é uma premissa e uma verdade absoluta do Evangelho, pois aquele que não perdoa não será perdoado. Aquele que não tem misericórdia no juízo, no dia do seu juízo também não haverá misericórdia para ele, diz Tiago. É assim na palavra, é assim no Evangelho, é assim que Deus quer que a gente trabalhe uns com os outros. Mas sabe qual é o problema? É que naquele pé do monte as pessoas não estavam acostumadas, ou talvez hoje as pessoas ainda não estejam acostumadas a lidar com os erros dos outros. É por isso que Nietzsche vai dizer, é uma frase tremenda que eu li num livro, que tem que ter muita oração para ler esse livro, 48 Leis do Poder, onde tem uma frase do Nietzsche que diz assim, que é mais fácil levar uma consciência pesada
adiante do que uma reputação manchada. É porque Nietzsche está falando que na cadeira dos réus é melhor que você sofra as consequências sozinho do que alguém descobrir que você falhou. As pessoas não sabem lidar. O Evangelho diz o contrário disso. Que nós deveríamos abraçar todos aqueles que erram, que tropeçam, e todos nós somos falhos e pecadores. Deixa eu falar para você então. Quem é você ou quem sou eu? Quem somos nós? Para deliberar sobre a vida das pessoas, por elas serem incapazes muitas vezes de representar Jesus e dissipar as trevas do inimigo na vida das pessoas. Os discípulos não conseguiram representar a Jesus. Eles falharam. E pode ser que nessa manhã eu esteja falando para discípulos que falharam. Pessoas que tropeçaram. Pessoas que estão no pé do monte, a sua vida está uma bagunça. Discussão constante. Porque nós queremos defender o indefensável muitas vezes. Mas Jesus não é apenas o Jesus daqueles que estão no monte em oração. Mas Jesus também é o Jesus daqueles discípulos que falham. Jesus é o Jesus de cima do monte. E aqueles discípulos, 9 discípulos que ficaram embaixo ali, eles se esqueceram de uma coisa, que para representar a Jesus é preciso subir o monte com Jesus. É preciso viver uma vida de oração, é preciso buscar, é preciso se ajoelhar. Amigo, tem muita gente doente, tem muita gente que não consegue avançar, que não consegue representar a Jesus, porque eles faltam forças, mas a força não vem senão da oração e da leitura da palavra. Mas você precisa decidir subir o monte da transfiguração todos os dias e se encontrar com Jesus diferente, para que esse Jesus diferente mude a sua maneira de agir no pé do monte. Se tem uma frase que é épica aqui do lado de cá, no pé do monte, é que bandido bom é bandido morto. Eu já ouvi muita gente falar isso. Mas essa não é uma frase que um discípulo de Jesus que está em comunhão com ele, no monte em oração, carrega com a sua vida e vive aqui embaixo. Essa não é uma frase de alguém que está cheio do Espírito Santo. Porque enquanto o mundo diz que bandido bom é bandido morto, Jesus diz ao ladrão da cruz, eis que estará comigo no paraíso. É diferente a postura. Por isso que eu duvido de algumas pessoas. Eu não estou falando que você não deve subir o monte em oração. Mas tem gente que é tudo, pastor, 5 horas eu estou orando, hein? Pastor, 3:30 da manhã, todo dia eu estou orando. Eu subo o monte, desço o monte, subo o monte, desço o monte, subo o monte, desço o monte. Ele vive subindo o monte e descendo o monte, ó. Ele sobe o monte. Mas é encontrar com alguém na igreja a língua desse tamanho para falar mal. Irmão, que monte é esse? Que Jesus é esse que você está encontrando lá em cima? Que comunhão é essa que quando eu desço, eu não consigo, sabe, entender o que está acontecendo. Eu começo a emitir juízo sobre os erros das pessoas. Jesus quer que você seja um discípulo íntimo dele. Que você se suba um monte e tenha comunhão com ele. Mas aqueles que descem o monte trazem um brilho daqueles que um dia se encontraram com Jesus. E aqueles que se encontram com Jesus, amigos, vivem de maneira diferente. É um desafio, mas nesse desafio nós temos a Cristo. E Ele é o principal agente da nossa vitória. Quando os discípulos falham e a discussão se alastra, um jovem que deveria ser curado não foi. E a Bíblia diz, no versículo 19, que então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe.
E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino, diz a Bíblia, há quanto tempo isso lhe sucede? E ele respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E agora nessa história, nesse quadro histórico da palavra, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus Jesus exclama, né? Ele diz, ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Se tinha algo predominante embaixo do monte aquele dia, ou no pé do monte, era a incredulidade das pessoas. As pessoas não criam mais. O pai deixou tudo que tinha, trabalho, família, fez todo o esforço para levar o seu filho ao pé de Jesus. Jesus pergunta, desde quando isso sucede com o seu filho? E ele respondeu, desde a infância. Deixa eu falar para você, querido. Se você ainda não entendeu, imagina, desde a infância. Eu tenho uma filha de 11, vai fazer 12 anos agora. Enquanto os seus filhos, o filho dos outros estão brincando no parquinho, o seu não pode, porque desde a infância ele tem isso aqui. Enquanto eles estão na escola, vivendo uma vida comum e normal, o seu não pode, porque ele tem isso aqui. O inimigo oprime a vida do seu filho. O inimigo destrói a vida do seu filho. E se você quer destruir uma família, é quando você toca nas joias da família, nos filhos. Eu lembro que meu pai, quando deixou a nossa casa, eu tinha 10 anos, quase 11. Não foi fácil. Não escapou ninguém. Minha mãe tinha que trabalhar. A rua não tinha asfalto. A cidade era precária. A criminalidade era evidente. As drogas faziam parte do lazer. E minha mãe não conseguiu segurar ninguém. Desde 2006, a minha mãe entra nos presídios visitando seus filhos. Até hoje, meu irmão. Você quer oprimir a vida de uma família? É você tocar na vida dos filhos dessa família. O pai não tinha uma vida normal e comum. Desde a infância respondeu. E aquele que deixou todas as coisas crendo, falou assim, ó, Jesus está passando, ele tem poder, esse homem faz milagres. Quantos milagres, olha a fama de Jesus. As pessoas deixavam tudo, a multidão era evidente, tinha muita gente no pé do monte, mas Jesus olha para aquela multidão, para aquelas pessoas e diz, olha, que geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Até quando eu tenho que aguentar isso aqui? Essa incredulidade. Quando Jesus fala isso, o pai agora que chegou crendo, diz assim, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora a Bíblia diz que a incredulidade não está só na multidão, mas também no coração daquele pai, que chegou crendo, mas agora não crê mais. E não crê porque os discípulos falharam. E aqui existe a falha do discípulo, mas existe a falha também do ser humano, de atribuir ao outro ser humano um poder que não lhe é devido. O poder de transformar, o poder de pregar, o poder de anunciar, não vem de um ser humano, mas vem do poder, o poder vem do Senhor, nosso Deus. Não olhe para os seres humanos como eu ou como qualquer um na face dessa terra e deposite nele a confiança da resolução dos problemas dos seus filhos, por exemplo, da sua família, porque eles são instrumentos. Uma hora sai uma música muito desafinada,
Outra hora alguém pode ouvir uma música afinada, afinal de contas, todos somos ovelhas nesse aprisco de um pastor chamado Jesus. E aqui está a visão errada de um pai, a visão do discípulo, de achar que pode, a visão de uma multidão, de achar que os discípulos podem. Os discípulos não podem. É por isso que eu não sei você, mas eu não consigo me escandalizar quando alguém falha. É porque constantemente eu vejo as pessoas como passivas, constantemente, de erros. E quando um pastor, quando alguém da igreja, ou quando qualquer um falha, eu não sei, mas a Bíblia me pede para que a minha expectativa seja assim. Não confie nos homens, nem nos filhos dos homens, porque eles são falhos. O pai olhou para os discípulos e perdeu a fé, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio da vida dos seus filhos. Mas o pai estava pedindo ou crendo na pessoa equivocada. Tem muita gente que vem, e fala para o pastor ou para o líder espiritual da igreja. Recebi uma mensagem agora, antes de subir aqui no púlpito. Chorei aqui sentado. Uma mensagem que tocou extremamente o meu coração. Diz o seguinte, aqui no Instagram. Pastor Jeconias, eu vi um testemunho que o Senhor deu, isso me tocou muito. Sabe a história que você contou do biscoito e do tráfico? Me comoveu demais. Hoje eu sou um traficante que quero sair dessa vida medíocre, que não me leva a nada, e o que o Senhor contou me fez abrir os olhos. Eu gostaria que o Senhor pudesse me ajudar a seguir um caminho melhor, porque eu não quero mais essa vida. Cadeia ou morte, se você ver essa mensagem, eu peço por ajuda de verdade para me seguir, para eu seguir uma vida correta e justa. No mais eu agradeço. Se não fosse esse seu testemunho, talvez eu nem teria esses pensamentos de seguir a Deus. Fica com Jesus. E se o Senhor puder me ajudar, de alguma forma eu te agradeço. Diante dessas expectativas, a gente pode cometer um erro muito grande. Achar que somos nós que podemos ajudar alguém assim. Mas o ser humano pintou esse quadro tão utilitarista de ser, aonde eu posso, aonde eu tenho que ser, aonde eu sou referência, aonde eu sou o melhor, aonde, sabe, eu sou o cara, esse cara sou eu. E o mundo olha para as pessoas e esperam das pessoas. Olha, veio um homem poderoso. Que poderoso, irmão? Poderoso aonde? Que poder havia em Pedro? Que poder havia em Sansão? Que poder havia em Paulo? Que poder havia em Elias? Em Davi? Você gostaria que Davi fosse o pastor distrital aqui na sua igreja? Davi? Seja sincero, meu amigo. A mesma carta que escreveu o Salmo 51 foi a mesma mão que escreveu o Salmo 51, foi a mão que escreveu o bilhete de morte de Urias. E aí vem você para mim e fala assim: olha, pastor Davi, olha o Salmo. E aí alguém falha do teu lado, tu não tem consideração. Mas sem noção igual Davi, você considera as suas palavras? Onde é que está o juízo aqui? Onde é que está o equilíbrio aqui das coisas? Sabe, as pessoas têm expectativas equivocadas sobre Deus, sobre os discípulos e sobre si mesmas. E o pai olha e diz assim: mas agora, Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus, versículo 23, e aqui eu caminho para o final dessa mensagem. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Ao que lhe respondeu, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Diga amém por isso. É diferente quando um ser humano que não vale nada, igual você, igual a mim, diz para as pessoas, para que o inimigo possa sair da vida delas. E é difícil quando Jesus entra na vida de alguém e transforma a vida de alguém. Uma vez eu fui pregar numa igreja ali na Asa Norte da Batista. E quando eu cheguei para pregar num domingo, toda vez que eu prego lá, irmãos, eu prego a Bíblia, mas não sei porque o povo fala língua estranha. E começa um sapateio, dá vontade também de rodar e tudo. Porque, né? Você começa a se arrepiar, e daqui a pouco quer falar língua estranha também. E eu fiquei assim, tem um rapaz lá, que toda vez que eu prego ele fica endemoniado, irmão. E eu fico pensando assim, será que o problema sou eu? Porque ele fica endemoniado, eu estou pregando, ele começa a endemoniar. Aí o povo vai junto, os pastores, e olham, e faz uma roda, e chama, e o diabo volta. Aí eu vou pregar ele de novo. Rapaz, não cura não, é? A vida toda o rapaz, eu acho que eu não vou pregar mais aqui, eu acho que o problema sou eu. E aí as pessoas levantam a mão e falam, eu te ordeno, sai da vida dele. E ele nunca sai. Ele nunca sai. Ele nunca sai. Teve um dia que o pessoal começou um movimento, falei, não, pastor, deixa aí, eu tenho que pregar aqui, dá atenção. Aí o diabo foi embora também. Porque ele não quer. Ele quer palco para ele fazer a história dele. Não, deixa eu falar aí. Irmão, presta atenção aqui na palavra aqui, tem que pregar aqui, acabar o culto. Ele foi embora. Mas eu fico pensando, toda vez que eu leio esse texto, esse versículo, Jesus dizendo a um jovem, para Satanás, na vida daquele jovem, olha, eu te ordeno, sai da vida desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. A incredulidade é tão grande que Jesus cura e salva, e o povo acha que Jesus matou o rapaz. Está aqui na Bíblia. Jesus expulsa o demônio da vida daquele jovem, e o povo diz, olha lá, matou o rapaz. Morreu o rapaz. Eu me lembro, meus amigos, de uma senhora. Ela é uma senhora... eu fui criado assim numa rua bem complicada. E eu tinha uns 14 ou 15 anos. O tráfico de drogas era forte. E todo mundo estava envolvido nas drogas ali, no tráfico. E a gente escondia as drogas nos buraquinhos dos muros. Na moita. Tinha lugares específicos que a gente espalhava ali. Essa senhora, ela saía para varrer a porta de casa, e na época não tinha asfalto, então ela aguava, passava um tempo aguando. Aí aguava. Toda vez que ela entrava, 5, 10 minutos depois a polícia chegava. Ela entrava, 5 minutos depois a polícia chegava. Só que a polícia ia direto aonde realmente estava. Tá nos buracos, pegava. Aí começou todo mundo a duvidar um dos outros. Tem alguém aqui que está X9 anos aí, irmão. Não é possível não, toda vida é bote certo. Eu tinha uns 14, eu falei assim, é a véia. Os caras falaram, não, cala a boca, ele chegou agora, sabe nem se fica. Eu falei, não, meu irmão, é a véia lá. A véia está caguetando os irmãos. A véia está entregando os irmãos. Pai, sabe de nada não, meu irmão. Tá, beleza. Teve um dia que essa senhora saiu para varrer a porta de casa, eu peguei falo com vergonha isso aqui, mas eu peguei um bulldogzinho, 38. Quando ela saiu, eu falei assim, a senhora vai voltar agora. Vai voltar agora, não vai varrer mais essa porta aqui. Ela entrou. Nunca mais varreu. E nunca mais ninguém foi bote certo. Aí eu falei para os meus amigos, falei assim, tá vendo aí? Era a véia. Né, pivete, tá. Falei, a véia lá, a véia estava entregando. Né?
E é da Igreja Assembleia de Deus ainda. Com um coquezinho, passa lá e tal, e entrega. Quem está errado? Quem está vendendo droga. Quem está certo? Então deixa eu dar um anúncio para você, irmão. Denuncie. Eu não vim aqui para falar que o erro... Denuncie, é traficante, bandido, entregue, tem que ir preso para a cadeia. Acabou. Tem que pagar. Agora, vai para o céu junto contigo, se ele se arrepender, tá? Aceite isso. Isso é bíblico. Se você não aceitar, quem não vai é você. Parece injusto, né? Parece injusto, mas é bíblico. Está na Bíblia. Ah, mas eu não consigo perdoar. O problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Lute. Suba mais um monte. Suba mais um monte. E o Senhor vai imprimir na sua vida a vida de alguém que tem um encontro real com Ele. A força para vencer. E a fé. Jesus diz, ó geração incrédula. Até quando, Senhor? As pessoas não têm mais fé. Nós falamos de transformação e milagres. E as pessoas desdenham do poder de Deus. Anos depois, no ano de 2010, depois de ter passado já pelo sistema e tal, já estava com 19 anos. Alguns anos tinham se passado. Eu já não morava mais ali. Quando eu voltei, fui à casa da minha tia. Quem é que estava varrendo a porta? Aquela velha. A senhora. Varrendo a porta. E eu estava vindo de gola polo, sem cordão, sem bigodinho de ladrão de bicicleta, sem bonezinho na cabeça de couro, sem o Mizuno no pé, sem aquele caminhado meio esquisito, que o cara anda, parece que tem um demônio do espírito penso. Só anda de lado. Minha mãe que falava isso. Negócio é, tá com o demônio do espírito penso, rapaz. Eu falei que é favela. Isso que tem nada a ver com o diabo não, tá amarrado. Que se tem um ser humano que é cristão, é o traficante. O cara vai lá para as guerras dele e fala, não, vou morar aqui para Deus abençoar aí que os alemães hoje vai cair. Tem fé. Quando eu comecei a sair dessa vida, que eu me tornei um comportor, comecei a vender livro, que eu ia nas bocas de fumo, os caras olhavam assim e falavam assim, demorou, vai ser pastor mesmo. Quanto é que é o livro aí, meu irmão? Eu vendi 25 mil reais em um mês. E todo mundo aqui na Associação Planalto Central, rapaz, esse rapaz nunca comportou a primeira vez dele, onde é que ele está vendendo? Irmão, você é delegado, fica perguntando demais. Recebe a bênção, me dê mais livro, fique quieto. Sai de problema, meu irmão. Larga isso de mão, deixa isso para lá. Aí colocaram 2 comportorzinhos comigo, os meninos, tá, hoje. Um é pastor, o outro não seguiu em frente. Sabe, Deus quer transformar e tem milagres para fazer, como o milagre da história desse jovem. E o povo prefere dizer, não, morreu, acabou. Não é verdade. Não tem nada a ver. Eu não creio. Olha o ponto da incredulidade aqui das pessoas dessa história. As pessoas se ajoelham, comem com Jesus, vivem com Jesus, caminham com Jesus, vêm à igreja de Jesus, mas não creem mais nos seus milagres. Judas Iscariotes do reavivamento e da reforma não creem mais nos seus milagres, não vivem, não sabem. Amigo, tem muita gente aqui na igreja hoje desanimado na fé. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia. Esse é um problema diagnóstico bíblico de fé. Só que a fé, ela vem da razão. A fé vem da ação. E eu sei que subir um monte para orar dá trabalho. Muitas vezes a gente não quer abrir a Bíblia, ler a palavra, se entregar, viver o Evangelho, crer que Ele pode restaurar a minha vida, crer que Ele pode restaurar o meu filho que está nas drogas, crer que Ele pode trazer de volta os meus filhos que já não estão na igreja, crer que Ele pode restaurar o meu casamento, crer que Ele pode fortalecer as minhas relações, crer que Ele pode me dar uma fé inabalável. Caminha com Jesus, mas creia, por favor. Se você não consegue viver, mas pelo menos creia, porque se você começar crendo, a Bíblia diz, nas palavras de Cristo, que tudo é possível ao que crê. Quando eu voltei naquele lugar e está lá a senhora varrendo a porta, e eu de gola polo,
sapatênis, Bíblia no braço, ia fazer o pôr do sol, sexta-feira. Quando eu bato na porta, ela me olha do pé à cabeça e ela faz assim. Eu olhei para ela, do pé à cabeça. A senhora aí não muda, né? Tem gente que não muda, não. É mexeriqueira o resto da vida. Meu Deus do céu. Aí eu falei para ela assim: tudo bem, senhora? Qual é o problema? Ela falou: nunca vi, é a primeira vez que eu vejo o diabo usar a Bíblia. Eu com a Bíblia para fazer o culto pôr do sol na casa da minha tia. Entrei e entendi que ela tem toda a razão. Afinal de contas, ela não estava acostumada a me ver com a Bíblia. Mas eu, quando olho para essa história, Jesus cura, transforma, liberta. Mas as pessoas preferem acreditar que aquilo não valeu. E a Bíblia diz que muitos, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas aí o versículo 27, que é um dos mais lindos dessa história, é o último que eu quero ler. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Jesus está do lado dos endemoniados, amigos. Jesus está do lado daqueles que não valem nada. Jesus está do lado daqueles que nada têm para oferecer. Jesus está do lado daqueles que nunca foram convidados para nada. Jesus está daqueles que não têm valor nenhum aos olhos humanos. E Jesus toma todos eles pela sua poderosa mão. Naquele dia, a mão que fez a terra, o céu e todo o universo, se estendeu a mão para um jovem caído no chão. E a Bíblia diz que Jesus o ergueu. Ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E a pergunta do milhão, Jesus responde: esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa subir o monte da comunhão. Você precisa subir o monte e ter um encontro diferente lá em cima. Amigo, não importa se você vira as costas para Jesus, mesmo de costas para Jesus, você ainda está de frente com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Mas Jesus quer erguer você. Porque se tem algo que é evidente nos dias de hoje da nossa realidade cristã, é que nós estamos sem fé. Não há fé. A fé acabou. Há fideísmo, mas não há fé. Há crendismo, mas não há fé. Há tradicionalismo, mas não há fé. Viemos aos sábados, aos cultos, os nossos nomes estão nos registros. Somos convidados especiais. Viemos à igreja porque alguém nos convidou. Somos amigos, mas não há fé. Estacionamos o nosso carro e nos sentamos para ouvir a palavra. Mas há muito mais o olhar de muitas vezes de crítica, de julgamento, do que de fé. Jesus olhou para os discípulos que falharam e foi abrigo para eles. Você vê Jesus respondendo à pergunta dos escribas? Jesus não debateu com as pessoas se os discípulos tinham poder ou não. Jesus não acusou o pai ou o menino. Jesus tampouco bateu boca com os escribas. Jesus apenas cumpriu o seu ministério. Eu não fui chamado para ser juiz de causa espiritual de ninguém. Nós fomos chamados como igreja para ter uma vida de comunhão com Jesus.
e para servir as pessoas como Jesus servia. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falta fé? Vem para a igreja, irmão. Vem para o culto. Tá fraco? Vem para a igreja. Desanimou? Vem para a igreja. Tá difícil? Vem para a igreja. Tá confuso? Vem para a igreja. Tá doendo? Vem para a igreja. É culpado? Vem para a igreja. Sobe o monte. Não fique no pé do monte. Não viva uma vida de discussão, tentando defender o indefensável. Busque aquele que não te julga. Busque aquele que te perdoa. Busque aquele que pode transformar você. E diga como Paulo falou aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4. Eu não me importo o que vocês pensam de mim. Eu não me importo o que eu penso sobre mim. Eu só me importo com o que Deus pensa sobre mim. Suba ao monte e tenha um encontro diferente com Jesus. Já deu do tradicionalismo de vir e blá 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 e aquela coisa. Acabou. É tempo de buscar e de crer, meu amigo. Os mortos espirituais não estão dentro do presídio. Os mortos espirituais podem estar sentados numa igreja. Há mais coisas do mundo no coração de pessoas endemoniadas que não têm, muitas vezes, um dente rilhando, a boca espumando, uma característica específica de possessão, mas estão possessos do mundo, das coisas do mundo, dos coaches do mundo, das palavras do mundo, das frases do mundo e nada da Bíblia. Sabe o que Jesus diz aqui, nesse momento, para mim e para você? Que tudo é possível ao que crê. Não há nada que não possa ser feito por Jesus na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano. Essa é a mensagem da palavra, essa é a mensagem da Bíblia, esse é o resumo da Bíblia. A Bíblia se resume de que há jeito para você. Há jeito para a sua vida espiritual morta. E o jeito, Jesus diz, é possível orar e jejuar. Suba uma vida. Amigo, eu não sei quantas vezes eu ressurgi das cinzas espirituais na minha trajetória. De ser aquele que viu a mão poderosa de Deus me livrar da morte, dos tiros, dos problemas, das drogas. E os dias mais difíceis da minha vida não foram dentro de um presídio, mas foram dentro da igreja. Foi quando na minha caminhada cristã as coisas já não estavam tão emocionais assim. Foi quando eu não conseguia mais subir para orar, para ler a Bíblia. Na igreja, estudante de teologia, pastor da igreja, sem subir um monte, sem jejuar, sem orar, sem buscar a vida, o mundo tomando de conta do coração. Eu não sei quantas vezes o Senhor se abaixou e me ergueu, mas eu posso dizer para você que todas as vezes eu me senti perdoado pelo Senhor. E todas as vezes eu me senti poderoso no Senhor. E todas as vezes eu criei absolutamente no Senhor. Porque a Bíblia diz que o justo até 7 vezes ele cai, mas de todas elas Deus o levanta de lá. Está na hora de entregar sem reservas a nossa vida e crer que Jesus pode fazer um milagre na nossa vida. O milagre é espiritual, é em cima do monte, é quando ninguém vê, é quando você fecha a porta e luta e briga por aquilo que você não quer ser, mas você infelizmente está sendo. A história do Monte da Transfiguração e do jovem possesso não é a história de um jovem, mas é a história de discípulos que precisavam da ressurreição da sua vida espiritual. O segredo está na oração.
sobe o monte da oração, sobe o monte da comunhão e fala sem reservas àquele que tudo pode, pois aquele que tudo pode nunca falhou. Você crê? Você crê? Diga amém. Pois tudo é possível daquele que crê. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque na Tua palavra encontramos vida, na Tua palavra encontramos paz, na Tua palavra encontramos a libertação, e que por meio dela a nossa fé é renovada em Cristo Jesus. A vida é cansada, Senhor. A caminhada cristã não é fácil, mas nós somos mais que vencedores em Teu nome. Nós temos poder do Senhor, e a Tua igreja hoje se reúne para declarar ao Senhor, aqui nesse momento, que nós cremos que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor pode resgatar a nossa vida espiritual, nos fazer cristãos, discípulos de comunhão, íntimos de Jesus. Senhor, há momentos que na nossa vida tudo parece desmoronar, mas se inclina nesse momento, estende a Tua mão para a Tua igreja e nos levanta das cinzas espirituais. Obrigado pela certeza da vitória em Cristo. Nos abençoe, nos leve na santa paz e que o Teu Santo Espírito permaneça conosco, nos protegendo do mundo e nos protegendo de nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Olha para o teu amigo, irmão do lado e diga assim, ó: tudo é possível ao que crê. Feliz sábado. Obrigado, pastor Jeconias, pela poderosa palavra. Igreja, um ótimo sábado. E até amanhã. Esperamos todos vocês aqui às 19 horas. Próximo final de semana também. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos sair louvando ao nosso Deus, cantando o hino Caminhando. Agradecendo a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe essa manhã. Caminhando
Amém.